Capítulo 31. Zumbi no esgoto. Depois de mais alguns passos, o velho finalmente rompeu o cerco da escuridão. No entanto, seus olhos não estavam mais acostumados à luz fraca do musgo. Foi apenas um piscar de olhos. Quando ele abriu os olhos novamente, algum tipo de líquido pungente e verde escuro atingiu seu rosto diretamente. Ai! O grito estridente do velho assustou o resto deles. Jackson olhou para trás inconscientemente, embora não pudesse ver nada. Com as duas mãos cobrindo os olhos, o velho estava rolando no chão com uma dor horrível. A pele de seu rosto queimou e ficou preta instantaneamente. Seu grito foi tão amargo que Jackson e o resto deles estremeceram de medo. Vários segundos depois, o velho caiu no rio e o grito desapareceu. Jackson sabia que não havia como escapar. Eles matariam a sombra ou seriam mortos por ela. Sua única esperança era lutar contra isso. Corre! Corra para perto dessa porra! Jackson gritou e correu para a sombra. Então ele viu que era Lucien. Jackson ficou furioso. O ódio substituiu o seu medo e a única coisa em sua mente era rasgar o maldito bastardo em milhares de pedaços. Quando ele estava prestes a lançar sua adaga em direção a Lucien, ele viu um raio de luz azul na mão de Lucien. Jackson se esquivou apressadamente para a esquerda e mal a evitou. Infelizmente para eles, o outro bandido que o seguia não teve tanta sorte. O feixe de luz atingiu diretamente seu rosto e uma fina camada de gelo rapidamente filmou seus olhos, nariz e boca. O frio congelante invadiu o cérebro do cara e o fez perder a maior parte de seu poder antes que pudesse esmagar o gelo. O cara foi sufocado. Então ele bateu a cabeça ferozmente no chão. Neste momento Jackson finalmente percebeu que a pessoa que estava na frente dele não era mais aquele pobre coitado. No entanto, ele se tornou um mago malvado com um poder terrível. Jackson não era um idiota. Ele entendeu que Lucien de forma alguma o deixaria ir. Agarrando sua adaga, ele pulou na garganta de Lucien com toda sua força. De repente, Jackson sentiu uma forte pressão cair sobre ele e então suas pernas cederam. Em seguida, seu corpo caiu diretamente no chão. Porra! Jackson jurou desesperadamente. Ele não sabia o que estava acontecendo lá, mas sabia que perder o equilíbrio neste momento seria fatal. Muito antes de Lucien lançar a Seed Splash, ele já havia ativado sua magia defensiva, Disarming Glow, sem dizer uma palavra. Lucien caminhou em direção a Jackson, olhando para ele e empunhando sua adaga em vão. Sem dizer nada, Lucien agarrou a mão de Jackson e lentamente empurrou a adaga em seu pescoço. A gravidade afetou o sangue e não esguichou muito de seu pescoço. Era ideal porque Lucien não queria nenhum sangue sujo de Jackson em suas roupas. A grande raiva e dor de Jackson foram sufocadas em sua garganta. Seus olhos estavam bem abertos e seus globos oculares quase explodiram, enquanto seus braços e pernas estavam se contorcendo contra a parede. As unhas de Jackson estavam arranhando o chão, mas logo sua resistência não existia mais. O outro cara também não levou muito tempo para Lucien. Parado ao lado do rio de esgoto subterrâneo, Lucien viu o corpo do velho flutuando tranquilamente rio abaixo com o rosto encharcado na água. Lucien se sentiu aliviado, pois achava que o velho seria a maior ameaça entre eles. Quem sabia se o velho tinha algum tipo de poder maligno de sua crença herética. Tudo isso aconteceu em apenas 20 segundos. A escuridão ainda cobria a área a alguma distância. Os dois mendigos feridos ainda estavam se contorcendo em agonia no chão. Alguns mendigos e gangsters ainda flutuavam na água, mas eles estavam com muito medo de encontrar a rede de aço quebrada para escapar. Lucien não queria matá-los sozinho, e também não conseguiu. Seu poder tinha um limite. Então a maneira mais fácil era levar o resto deles para o Rio Belém e deixá-los para os fantasmas lá. Mas havia um problema. Lucien também não conseguia ver nada na área escura, então ele teve que ficar lá por enquanto, esperando a magia expirar. Ao mesmo tempo, ele estava ajustando seu ritmo respiratório para recuperar seu poder. Lançar os 4 feitiços era muito cansativo. O poder restante de Lucien foi suficiente apenas para usar Darkness ou Freezing Rise uma vez. De repente, a luz voltou para dentro da área do feitiço. A luz assustou Scar e ele não pôde deixar de fechar os olhos. O medo da morte o deixou de joelhos. Ele tremeu e orou. Que Deus me perdoe. Que Deus me perdoe. Abrindo lentamente os olhos, Scar ficou chocado ao descobrir o quão jovem o mago era. Na penumbra, o mago tinha feições finas. Scar perdeu a cabeça e se rendeu. Ele não sabia dizer se o homem na frente dele era um bruxo malvado ou um fantasma odioso. Foi uma boa chance de lançar Eyes of Stars em Scar, quando ele estava sofrendo um colapso mental. O aprendiz de magia poderia hipnotizar o inimigo ou fazer a pessoa cair em estado de transe. Os dois efeitos eram diferentes.
O primeiro, mesmerização, exigia que o conjurador olhasse nos olhos da outra pessoa por quase 10 minutos, enquanto o último, transe, precisava apenas de algum contato visual, o que era mais útil em uma luta. Se Lucien pudesse assumir o controle de Scar, ele poderia usá-lo para matar o resto deles. Quando Lucien estava prestes a lançar o feitiço, um grito súbito e curto perfurou o silêncio e ecoou por todo o espaço. Até Lucien se sentiu muito estranho. Tão repentinamente quanto o grito de agonia começou, ele parou. Lucien parou de soletrar e deu um passo atrás de seu loop de desarme. Seus raios congelantes estavam prontos. Nesse momento, tanto Lucien quanto Scar viram a cena horrível. No rio, uma mão forte e pálida segurava firme o pescoço de um gangster, cujo crânio estava meio aberto. Uma língua negra lambia o cérebro branco com algum esforço. O dono da língua era um monstro humanoide, cujo corpo estava tão inchado que sua pele parecia quase transparente. Partes de sua pele estavam penduradas, mostrando sua carne podre por baixo. Sob a cobertura do cabelo comprido como algas marinhas do monstro, havia músculos faciais que podiam cair a qualquer momento. O lugar onde os globos oculares deveriam estar era completamente oco, e havia duas pequenas chamas brancas queimando dentro das duas órbitas oculares. O corpo de outro mendigo, cujo cérebro já estava completamente desaparecido, flutuava em direção ao rio através do grande buraco na rede de aço. O grande mestre de Argent, o silêncio eterno, que você abençoe seus servos. Um mendigo sentado ao lado da parede começou a orar desesperadamente. O monstro tinha um poder assustador que cheirava a destruição. Até Lucien estava extremamente nervoso e apavorado, embora estivesse bem longe do monstro. Zumbis aquáticos. Esses eram os monstros do Rio Belém. Eles eram zumbis. Lucien de repente se lembrou da nota da bruxa, que descrevia as características da criatura morta-viva. Zumbi aquático. Imune à magia da mente. Sem moral. Imune a veneno, sono, paralisia, atordoamento, efeitos de doenças. Sem fadiga, exaustão, respiração. Não sinta frio. Forte resistência ao gelo e ao ácido. Extremamente medo da magia do fogo e da luz. Mas o que assustou Lucien foi que o bilhete não mencionava nada sobre as chamas nos olhos do zumbi. Algo definitivamente não estava certo. Capítulo 32. Capítulo 32. Zumbi aquático. De acordo com as anotações da bruxa, um zumbi aquático não era mais forte que um adulto do sexo masculino. Mas, ao contrário da maioria dos mortos-vivos, esses zumbis eram muito mais rápidos e rápidos, enquanto ainda carregavam as características pertencentes aos mortos-vivos, forte resistência a danos físicos e outras imunidades. Portanto, pessoas comuns e até mesmo alguns escudeiros de cavaleiros geralmente não tinham chance de sobreviver ao enfrentar esses zumbis, a menos que tivessem uma vantagem significativa em números. Como os zumbis aquáticos tinham muito medo da magia do fogo e da luz, uma tocha poderia queimá-los se fosse usada corretamente. No entanto, esse zumbi acabou de aparecer da água, o que significava que sua força e agilidade seriam aumentadas significativamente. A magia do fogo também não era mais tão poderosa por causa da água. Somente a magia da luz poderia ser útil nesta circunstância. Lucien não estava absolutamente preparado. Embora ele soubesse que teria que enfrentar zumbis aquáticos algum dia, definitivamente não deveria ser hoje. A bruxa mencionou na nota que havia um tipo de material chamado flame geli que poderia ser usado para alquimia. Um pedaço de geleia pode até queimar na água por um tempo. No entanto, no momento Lucien não dominava nenhuma magia de luz útil e também não tinha essa geleia. Pior ainda foi que de alguma forma ele sentiu que o zumbi que estava enfrentando era muito mais forte do que os comuns descritos pela bruxa. Em relação à magia da luz, os feiticeiros nunca poderiam competir com os pastores. Com exceção dos raios de luz no primeiro círculo em diante, todos os feitiços relacionados à luz do nível de aprendiz não eram para fins de ataque. No entanto, entre a magia do elemento, a magia do fogo ficou no topo principalmente porque era difícil de ser controlada. A única magia de fogo na lista de aprendizes de magia era o pequeno fogo de Marius, que só poderia ser usado para acender lenha quando um aprendiz esquecesse suas pederneiras na natureza. A fuga foi a primeira ideia na mente de Lucien. Ao mesmo tempo, o zumbi mutante acabou com o cérebro do gangster e pulou rapidamente em um dos mendigos. Então Lucien ouviu um estalo no pescoço do mendigo. Pressionando as unhas profundamente no crânio, o zumbi abriu a cabeça do mendigo com muita facilidade como abrir uma noz. Sua velocidade e força fizeram Lucien parar. Depois de ver isso, ele entendeu que a fuga significava simplesmente a morte. Não havia outra maneira de sobreviver além de lutar, e para isso ele precisava se acalmar. O cérebro de Lucien rapidamente começou a analisar. O zumbi tem medo de luz.
Mas é muito cedo e ainda está escuro lá fora. O zumbi não vai me dar tempo suficiente para acender qualquer coisa com minhas pederneiras. Pequeno fogo de Marius. Não, eu não sei como lançar o feitiço ainda. Lucien estava parado ali, observando o zumbi terminar o cérebro e depois pular em Scar. Sua mente estava sendo ocupada por diferentes pensamentos e planos, mas cada um deles foi negado por ele com calma. A capacidade de manter a calma era o caráter mais importante de um feiticeiro notável. Zumbis mutantes podem impor um efeito mágico chamado Dread Aura em seus alvos para congelá-los com medo. Mas o medo do zumbi de Scar era tão grande que ele conseguiu mover as pernas e começou a correr para salvar sua vida. No entanto, apenas após alguns passos, o zumbi rapidamente o ultrapassou e agarrou seus pés. Scar soltou gritos estridentes desesperadamente. Loop desarmante, olhos de estrelas, mão de mago, extinção, respingo ácido, raio congelante. Isso é tudo que eu sei. Entre eles, olhos de estrelas e extinção não servem para nada aqui. Desarmar Loop é útil, mas está longe de ser suficiente para parar o monstro. Lucien ainda estava ali, com os olhos fixos no monstro. O zumbi levantou Scar com suas duas garras e o rasgou diretamente ao meio. Lucien podia ouvir que o coração, fígado e tripas de Scar caíram no chão com sangramento abundante. O grito emocionante de Scar ainda ecoava nos canos. Magiand também não é poderoso o suficiente. Respingo de ácido. Espere! O enxofre é necessário para lançar Acid Splash, que também é um componente da pólvora. E durante o processo de fundição o enxofre é aceso. O cérebro de Lucien lutava pela sobrevivência. Ele não deixaria seu cérebro se tornar outro banquete para o monstro. O zumbi abriu a cabeça de Scar, na qual o tecido cerebral branco ainda tremia levemente como uma tigela de geleia. Lucien podia sentir os efeitos de sua Dread Aura. Seu coração estava acelerado e ele se sentia sem fôlego. Ele sabia que não podia perder a cabeça. Assim, ele começou a analisar a estrutura mágica do Acid Splash, enquanto sua mão direita enfiou a mão no bolso e pegou um punhado de enxofre. Eu tenho que parar a reação mágica no meio do caminho quando o enxofre está aceso. As notas mencionaram que seria um tiro pela culatra. A consequência vai de esgotar o poder espiritual a graves danos na alma, ou ainda pior. Analisando a estrutura da magia, Lucien tentou dividi-la em várias partes para pular a parte da reação ácida durante o processo de fundição e apenas manter o fogo do enxofre. O processo de desconstrução e reconstrução precisou ser repetido várias vezes. Mesmo que o Acid Splash fosse apenas um feitiço de nível de aprendiz muito simples, ainda era muito desafiador para Lucien. Honestamente, ele não tinha certeza se não se mataria fazendo isso. Mas ele não tinha outra escolha. O zumbi devorou o cérebro e jogou o corpo de Scar fora. Lentamente, virou-se para Lucien e de repente começou a correr em direção ao seu último alvo. Aos olhos de Lucien, tudo isso era como uma câmera lenta. Ele podia sentir o cheiro da morte e sentir o horror avassalador. Ninguém podia distinguir o medo de Lucien em seu rosto. Lucien não se mexeu. Ele estava ali parado com o enxofre caindo lentamente por entre os dedos. O zumbi foi ainda mais rápido do que Lucien pensava. Em um segundo, a horrível criatura estava a apenas 1 metro de distância dele. Nesse meio tempo, Lucien começou a lançar o feitiço e então se forçou a parar antes que estivesse completamente terminado. Como se ele tivesse sido martelado na cabeça, a tontura o tomou e seu nariz começou a sangrar, mas instantaneamente um rastro de fogo apareceu na frente de Lucien. A garra do zumbi estava a poucos centímetros da cabeça de Lucien. O poder de Lucien estava completamente esgotado e ele não conseguia sustentar o fogo e deixá-lo crescer mais. No último momento ele soltou o fogo e caiu no chão. Ele havia tentado o seu melhor. A garra do zumbi pegou suas roupas e deixou um longo rasgo nelas. De repente, uma parede de fogo explodiu entre Lucien e o zumbi. Ele ergueu as mãos feridas instintivamente para proteger a cabeça e então rolou para longe do fogo azul. A parede de fogo não durou muito. No entanto, depois de um "osh", o zumbi estava coberto de chamas como uma tocha em forma humana. Balançando suas garras, o zumbi parou de atacar Lucien e começou a tropeçar em direção à água, mas o monstro ficou muito mais lento agora. Claro, Lucien não iria deixá-lo voltar para o rio. Agarrando a adaga, ele se levantou e alcançou o zumbi. Lucien chutou ferozmente o zumbi para baixo e enfiou a adaga nos buracos onde as duas chamas brancas estavam piscando. Lucien sentiu a dor ardente causada pelo calor. 2 vezes. Lucien estava com muito medo de se impedir de esfaquear o monstro, como se o zumbi fosse aproveitar a chance e rasgá-lo ao meio se ele perdesse o impulso por 1 segundo. Mesmo assim, o zumbi ainda estava rastejando em direção ao rio com chamas nas costas. Mas a poucos metros do rio, as chamas brancas em seus olhos foram finalmente extintas e seus ossos desmoronaram.
Ofegando com grande esforço, Lucien tirou o cérebro do zumbi com sua adaga. Ele ainda se lembra que ele precisava. Depois que seu cérebro foi retirado, logo o zumbi se transformou completamente em cinzas, nas quais algo pequeno estava brilhando ali. Capítulo 33. Capítulo 33. O anel. Agarrando sua adaga, Lucien aproximou-se cautelosamente da pilha de cinzas. O item brilhante era na verdade um anel de prata esculpido, incrustado com uma pequena gema azul no topo. Pertencia ao zumbi? Lucien ficou surpreso. Ele pegou o anel e começou a examiná-lo cuidadosamente. Havia uma linha de letras em sua superfície, escrita na língua comum. A natureza humana pode ser mais fria que a neve. O anel era simplesmente de aparência simples, mas quando Lucien o esfregou suavemente, ele sentiu um poder misterioso e incrível vindo da gema. Depois de alguns minutos, quando o poder de Lucien começou a se recuperar lentamente do tiro pela culatra mágico, ele examinou cuidadosamente o anel novamente usando seu poder espiritual. A alma ferida de Lucien ficou um pouco chocada assim que seu espírito entrou no ringue. Ele sentiu dentro da gema o que parecia ser o poder da nevasca, mas sua estrutura era muito mais complicada do que a da magia de nível aprendiz. É um anel mágico. Talvez seja por isso que o zumbi parecia muito mais forte que os outros. Lucien estava animado. Parece que o anel é ainda superior ao insígnia da verdade de Benjamin. Eu me pergunto a qual nível de poder o anel pertence. Com seu poder espiritual restante, Lucien não conseguia nem entender a estrutura mágica no anel, sem mencionar como deixar sua própria marca espiritual na estrutura, a fim de usar o poder. Um feiticeiro com o primeiro feitiço de círculo chamado Identificar poderia entender diretamente as propriedades mágicas de todos os itens mágicos de nível 1, sem ter que analisar suas estruturas internas. A habilidade de usar Identificar cresceria junto com o conhecimento acumulado, e assim a pessoa poderia progredir e começar a usar os itens de nível superior. Às vezes, havia informações extras em alguns deles, incluindo seus criadores, para que propósitos foram feitos e assim por diante. De acordo com as anotações da bruxa, todos os itens mágicos podem ser divididos em diferentes padrões: nível de aprendiz, nível de 1 a 9 e nível de lenda. O critério de avaliação foi baseado no poder do item mágico. Se o poder era igual a uma magia de primeiro círculo ou a habilidade de um cavaleiro de nível 1, era, correspondentemente, um item mágico de nível 1. No entanto, havia 4 classificações em cada nível: baixo, médio, alto e perfeito. Tomando um anel encantado com o terceiro feitiço de círculo relâmpago, por exemplo, se o anel pudesse ser usado uma vez por dia, era um anel mágico de nível 3 de nível baixo. Se pudesse ser usado 3 vezes ao dia, seria considerado um nível 3 de nível médio. Se o anel tivesse alguns benefícios extras, como aumentar a resistência mágica do usuário, seria um item de nível 3 de alto nível. Se um item mágico tivesse algum tipo de efeito de aumento permanente, seria um nível mais alto que os outros comuns. Por exemplo, Mind Blunt era um feitiço de 8 círculos, e um item mágico com imunidade a essa magia do anel 8 seria reconhecido como um precioso artefato mágico de nível 9. Além disso, a classificação também foi aplicada a armas e armaduras mágicas. Lucien não conhecia muito bem o anel, então não ousa usá-lo casualmente, caso haja alguma maldição nele. Depois de colocar o anel no bolso, ele estava de bom humor. No entanto, quando notou todos os corpos e sangue ao seu redor, ele sabia que tinha mais trabalho a fazer. Mais importante, ele precisava aprender a preservar o tecido cerebral do zumbi aquático. Lucien ainda não sabia como usar o feitiço de aprendiz chamado Preservação de Órgãos, mas o tecido cerebral do zumbi deve durar de 3 a 5 dias, o que deve ser tempo suficiente para Lucien dominar o feitiço. De acordo com as notas, preservação de órgãos era um feitiço que poderia ser usado para manter muitas outras coisas frescas, além de órgãos. 24 horas de duração cada vez. Nenhum reagente mágico necessário. Depois de abrir o crânio do zumbi com a adaga, Lucien viu seu cérebro negro, que parecia incontáveis vermes nojentos se emaranhando. Cuidadosamente, Lucien colocou o cérebro em um saco junto com suas pedras de gelo. Sabendo que muito dinheiro seria necessário para aprender magia no futuro, Lucien saqueou todo o dinheiro dos corpos, incluindo os 2 de cabeça oca no rio. Ele conseguiu 33 nars e 52 féus no total. Olhando para sua bolsa de dinheiro volumosa, um sorriso apareceu no rosto de Lucien. No entanto, quando Lucien estava recolhendo o dinheiro, notou que não conseguia ver as coisas claramente e sua cabeça estava zumbindo às vezes. Finalmente ele percebeu que essas eram as sequelas de seu dano espiritual. Não havia nenhuma poção mágica mencionada nas notas que pudesse ser usada para esse tipo de lesão. Portanto, a recuperação pode demorar um pouco.
Então, Lucien começou a fazer o trabalho de parto. Prendendo a respiração, ele embrulhou as tripas espalhadas no chão e as jogou no rio, junto com os corpos. Aos poucos ele foi se acostumando com a cena e até deu uma olhada mais de perto no rim de Scar. Lucien acreditava que em breve todos eles se tornariam comida de peixe no rio Belém. Depois de enxaguar o sangue no chão, já era hora de ele deixar este lugar. Parece que a heresia não tem nada a ver com o zumbi aquático. Lucien pensou consigo mesmo enquanto caminhava. E os ratos de olhos vermelhos? Lucien decidiu que amanhã de manhã iria à mansão de Lord Vane para encontrar John antes de ir para a associação de músicos. Ele teve que falar com John sobre a heresia, mas, claro, sem contar a ele o que realmente aconteceu aqui. Vários pastores em treinamento iam aos esgotos uma vez a cada 3 dias para limpar o lixo no rio usando feitiços. Mas a pessoa que saiu de uma sombra depois que Lucien partiu definitivamente não era um novo pastor. O Senhor de Argent, o silêncio eterno. A pessoa riu em uma mistura de desgosto e diversão, continuamente falando consigo mesmo, um nome diferente, uma identidade diferente. Interessante. Essa pessoa deve ter sido enfeitiçada por ele. Mal posso esperar para ver sua sombra vindo sobre a terra. Uma batalha entre ele e o Cardeal de Alto será muito interessante. Provavelmente há algum tipo de legado deixado pelo antigo Império Mágico anterior que ele poderia utilizar. Mas a igreja interromperia seu plano, aposto. A pessoa olhou em volta. Um sorriso astuto apareceu em seu rosto. O jovem muito inteligente acabou de criar o novo aprendiz de magia, Sulfuric Firial, sozinho. Impressionante. Ele pode ser muito útil para mim. Então sua figura se dividiu em inúmeros pequenos pedaços de sombra e ele desapareceu de repente. Apenas suas risadinhas ficaram lá, ecoando nos canos. Capítulo 34. Vingador de Gelo. Meia hora depois, outra figura apareceu nos canos, perto da rede de ferro quebrada. Era um homem de 30 e poucos anos vestido decentemente, camisa preta, terno preto, sapatos pretos, quase tudo preto. Seu bigode estava cuidadosamente aparado e seu cabelo era estilo pompador. Por mais gracioso que o homem pudesse parecer, ele tinha uma aura sombria de ferocidade e brutalidade, e não era um nobre. Ele era Rosan Aron. Todos os seus homens sabiam que Rosan Aron era um cavaleiro que já havia despertado a bênção em seu sangue. Quando ele estava prestes a se tornar um grande cavaleiro, infelizmente, seu poder deu errado e acabou sendo cruel e sombrio. O poder não apenas destruiu o seu título nobre, mas também causou a interminável ocultação de Aron da igreja. Aron odiava o Deus por tratá-lo tão cruelmente. Perdendo todos os seus bens, por muito tempo viveu como um rato, escondendo-se o tempo todo. Enquanto tentava pelo menos se vestir como um nobre, um ódio amargo ainda queimava suas entranhas dia e noite. A graduação de cavaleiro e pastor era semelhante aos diferentes níveis de feiticeiro. A habilidade de usar o feitiço do terceiro círculo Fli, o feitiço do sexto círculo Magic Trigger, ou muitos outros feitiços do nono círculo simbolizavam diferentes níveis de feiticeiro. Quando um feiticeiro ou feiticeira podia começar a usar um desses feitiços, significava que ele havia feito uma nova descoberta. Seu poder espiritual cresceria em grande medida, e suas almas se transformariam em uma forma de nível superior. Até suas vidas seriam estendidas. No antigo Império Mágico, as pessoas consideravam os feiticeiros do primeiro e do segundo círculo como magos de nível júnior, enquanto do terceiro ao quinto círculo eram magos de nível médio, e do sexto ao oitavo círculo, magos de nível sênior. Acima deles, um feiticeiro ou feiticeira do nono círculo seria respeitado como um arquimago. Da mesma forma, os níveis 3, 6 e 9 foram os principais pontos de promoção de um cavaleiro. Se uma pessoa despertou com sucesso a bênção em seu sangue, ela primeiro se tornaria um cavaleiro de nível 1 ou nível 2. Do nível 3 ao 5, eles seriam considerados um grande cavaleiro. Depois de 6 a 8, um cavaleiro radiante. No nível 9 o título era Cavaleiro de Ouro. E depois disso foi o nível mais alto de todos, um cavaleiro lendário. Para os pastores, passou de pastor de escalão júnior para pastor de escalão médio. Então um pastor de nível médio poderia ser promovido a bispo. Para os pastores de alto escalão, a maioria deles se tornaria cardeal. Não havia título especial para um pastor de nível 9, mas se alguém pudesse ingressar com sucesso no conclave, ele ou ela seria respeitado como um grande cardeal. Havia mais de 400 cavaleiros oficiais registrados no Ducado de Orvarit. Entre eles, havia apenas cerca de 50 grandes cavaleiros e menos de 10 cavaleiros radiantes.
A maioria deles eram membros dos Cavaleiros Violeta, guarnecendo diferentes fortalezas-chave. Naquela época, Aaron, que era um cavaleiro de nível 2, estava muito perto de se tornar um grande cavaleiro e, portanto, classificado entre os 50 melhores cavaleiros do ducado. Agora, ele trabalha para um grande homem há muito tempo, fazendo todas as coisas más e sangrentas para manter sua falsa honra. Jackson e seus homens não voltaram ao esconderijo a tempo. Aaron sentiu que algo deu errado, então ele veio aqui. Enxofre, sangue e outra coisa. Farejando o ar, as sobrancelhas de Aaron franziram juntas. Com o poder da bênção, Aaron era mais sensível ao ambiente em geral do que as pessoas comuns. Aaron podia dizer que alguém tinha limpado este lugar antes. Mas ainda havia leves vestígios de sangue, tecido cerebral, ácido e enxofre no chão, mostrando que uma luta feroz acabou de acontecer aqui. Ácido, enxofre. Aaron estava pensando em voz alta. Acid Splash era um feitiço típico de aprendiz. Um aprendiz de feiticeiro fez tudo isso. Aaron não podia acreditar em seu palpite, mas o raciocínio fazia sentido. A pessoa que fez isso tinha saído um bom tempo antes de chegar. Era tarde demais para Aaron rastrear o responsável. Aaron também estava preocupado que o que eles estavam fazendo seria relatado à igreja ou aos nobres. Ainda era possível rastreá-lo se ele pedisse ajuda aos sacerdotes de Silverhorn, mas Aaron não o faria. Ele sabia que a magia deles não poderia garantir encontrar a pessoa e, mais importante, se a pessoa já tivesse relatado o que fez à igreja, o que deveria fazer imediatamente era fugir. Então Aaron rapidamente se virou e desapareceu na escuridão. Apenas seus passos ainda ecoavam nos esgotos. Deitado na cama, Lucien estava nervoso demais para adormecer. Qualquer barulho poderia assustar Lucien para fora da cama. Como não havia chance de descansar bem por enquanto, ele decidiu dar uma olhada no anel novamente. Fazer pesquisas poderia acalmar Lucien, e também se seus inimigos o encontrassem, o anel poderia ajudar. Dentro do anel havia um modelo geométrico sólido, cuja estrutura não era muito complicada. Com seus conhecimentos de matemática e física do ensino médio, Lucien levou apenas 1 hora para terminar a análise. Mas quando Lucien estava tentando imprimir sua marca espiritual na estrutura mágica, ele quase falhou durante o processo. Sua alma foi danificada e Lucien sentiu seu poder totalmente instável. Com grande esforço, a estrutura mágica foi finalmente impressa com a marca de Lucien. A informação do anel veio à sua mente. O dono original do anel, Issy Revenger, era um aprendiz de feiticeiro que foi traído por seu melhor amigo. Para se vingar, o aprendiz pediu ajuda a um grande alquimista e gastou todo o seu dinheiro com isso. O anel estava gelado, então ele podia suportar a amargura de ser traído em sua mente. Um segundo feitiço de círculo, Frostblades de Palmeira, foi selado no anel. O feitiço pode torturar as pessoas com frio e dor. O anel poderia ajudar a promover o poder espiritual de seu dono para igualar a força de um cavaleiro de nível 1. Além disso, seu dono também podia usar as lâminas de gelo do Palmeira uma vez por dia. Portanto, era um item mágico de nível 2 de nível médio. Lucien não ia usar o anel por enquanto, já que definitivamente chamaria alguma atenção e lhe traria problemas desnecessários, mas ele decidiu levar o anel no bolso, apenas por precaução. Lucien acordou de madrugada com uma forte dor de cabeça. Ele se sentiu tonto e também teve febre. Sua fraqueza física foi causada por sua lesão interna do tiro pela culatra mágico. Não havia tempo para o café da manhã. Lucien queria denunciar os hereges a Lord Vayne o mais rápido possível. Depois de trocar para novas roupas de linho, ele empurrou a porta e se dirigiu para a mansão de Lord Vayne. O ar frio lá fora era refrescante. Ele respirou fundo e sentiu sua dor de cabeça diminuir. Depois de 40 minutos andando, Lucien finalmente viu a magnífica mansão. Lord Vayne era um cavaleiro de nível 2 que costumava jurar lealdade aos Cavaleiros Violeta. O Grão-Duque de Orvarit e ele se tornaram bons amigos quando o Grão-Duque ainda era o Conde Violeta e o comandante dos Cavaleiros Violeta. Quando Lord Vayne ficou mais velho, ele deixou a fortaleza na Dark Mountain Range e começou a ter um estilo de vida mais pacífico aqui. Mas de vez em quando era chamado ao palácio para ser consultor militar do Grão-Duque. A mansão era cercada por um muro alto e várias torres de vigia, demonstrando a formação militar do proprietário. Fora da mansão, vários fazendeiros já haviam começado a trabalhar. 2 jovens em seus uniformes cinzentos de escudeiro estavam patrulhando, seguidos por alguns guardas. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Percebendo que Lucien estava caminhando em direção a eles, um cavaleiro loiro escuro perguntou severamente. Capítulo 35 Relatório. De frente para o escudeiro, Lucien respondeu educadamente. Sou amigo de John. Estou procurando John para lhe dizer algo importante.
O homem loiro escuro, Ian, bufou em desprezo. Por que eu deveria confiar em você? Só porque você afirma ser amigo de Jun? Jun e outros cavaleiros escudeiros estão em treinamento. Não posso deixar você entrar, a menos que tenha prova de sua identidade. Obviamente, Ian não se dava bem com Jun. Lord Vayne sempre teve Jun em alta estima, o que fez Ian sentir mais que ciúmes. Aos seus olhos, Jun era apenas um mendigo estúpido que de alguma forma teve a chance de se tornar um cavaleiro escudeiro e estava sempre usando as regras dos cavaleiros para agradar a Lord Vayne, enquanto ele era definitivamente mais instruído e mais talentoso. Outro cavaleiro escudeiro, Dorago, sentiu o mesmo. Assim, ele apenas ficou ali observando enquanto Ian dava trabalho ao recém-chegado. Ian pensou que um pobre jovem como aquele que estava na frente dele ficaria assustado com a postura de um escudeiro. Se fosse o caso, o jovem poderia simplesmente desistir ou começar a implorar de joelhos. Depois de passar por tantas dificuldades e desafios, Lucien entendeu claramente o que estava enfrentando. Aos seus olhos, era ridículo ver os dois escudeiros tentando pegar nele, ninguém. Lucien respondeu seriamente. O amigo de Jon está em grande perigo. Se Jon não puder voltar a tempo de evitá-lo, vocês dois serão responsáveis pelas consequências. Tenho certeza de que Lord Vayne definitivamente não ficaria feliz com o que vocês estão fazendo aqui. Ele sabia que Lord Vayne era um nobre que aderiu estritamente às regras dos cavaleiros durante toda a sua vida. Se Lord Vayne soubesse que seus homens violaram as regras, ele os puniria severamente e os expulsaria de sua terra sem hesitação. Como você ousa me ameaçar, seu pequeno bastardo? Dando um passo à frente, Ian estava tão furioso que quase puxou sua espada de cavaleiro. Lucien podia sentir a pressão vinda do escudeiro de alto nível. Até os guardas atrás dele ficaram assustados. O que estava fora de suas expectativas era que Lucien ainda era o mesmo, calmo e sério. Ele perguntou severamente: Você vai me matar, um menino inocente e desarmado, agora? Parecia que ele não foi afetado pela postura de Ian. Sua força de vontade era mais forte do que a ameaça. Você ouviu o que eu disse? Agora foi a vez de Lucien dar um passo à frente. Você ainda quer ser um cavaleiro? A raiva de Ian estava queimando suas entranhas, mas ele sabia que se realmente matasse esse bastardo, seu futuro título, posição, terras e feudo desapareceriam. Ele não era estúpido. Dorago tentou tornar a situação mais fácil para Ian. Depois de dar a Lucien um olhar de mau gosto, Dorago puxou Ian de volta. Não perca nosso tempo com isso. Não me deixe ver você de novo, disse Ian cruelmente. Então ele se virou diretamente para a mansão. O rosto de Dorago parecia sombrio. Ele apenas ficou lá, esperando por Ian. Não incomodou Lucien nem um pouco. Assim que percebeu que Ian e Dorago estavam tentando lhe causar problemas, Lucien enfiou a mão no bolso que carregava o anel. O poder do anel ajudou a aumentar sua força de vontade para um nível mais alto que poderia competir com um cavaleiro de nível 1. Assim, é claro que a pressão de Ian, um cavaleiro escudeiro, não poderia afetá-lo. Menos de 5 minutos depois, Lucien viu Jon correndo do portão com pressa, seguido por Ian, que caminhava lentamente atrás dele. Jon ficou muito surpreso quando reconheceu que era Lucien. Você está aqui, Lucien? Achei que era você que estava em perigo. Me siga. Eu explico para você. Lucien parou quando teve certeza de que Ian e Dorago não podiam ouvir a conversa. Então ele se virou para Jon e começou a contar sua história bem preparada. Conheci um velho mendigo estranho alguns dias atrás. Lucien colocou um olhar preocupado em seu rosto. No começo, ele estava apenas reclamando dos nobres e cavaleiros, mas mais tarde, ontem, quando ninguém estava por perto, ele começou a acusar Deus. E percebi que ele era um crente do diabo, que estava fazendo seu trabalho missionário vicioso em alto. Eu estava prestes a me reportar à igreja, mas vi que ele estava se encontrando secretamente com Jackson. Receio que os gangsters estejam envolvidos com o herege e possam aproveitar a oportunidade e se vingar de nós, ou o que é pior, de seus pais. Se você puder relatar diretamente a Lord Vayne sobre o que está acontecendo aqui, acredito que os nobres e a igreja prestariam mais atenção a isso. Lucien olhou nos olhos de Jon. Essa escória maldita. Agora eles estão envolvidos com o diabo. Sim, você está certo. Eu deveria relatar isso a Lord Vayne imediatamente. Jon tomou as palavras de Lucien diretamente sem qualquer dúvida. E Jon, temo que a situação seja ainda mais grave do que você pensava. Eu contei, há apenas cerca de 10 mendigos agora em alto. Muitos deles desapareceram. Lucien continuou a avisá-lo, mas ele não podia contar a Jon o que acontecia nos esgotos. Franzindo as sobrancelhas, Jon poderia adivinhar o que aconteceu com esses pobres sem teto, sacrifício de sangue. Ele murmurou. Lucien assentiu seriamente. Sim, isso é o que eu estou supondo.
Mas John, lembre-se, não diga a Lord Vane que fui eu quem descobriu isso. Receio que alguns hereges se vingarem de mim. Não tenho poder para me proteger. Mas você será premiado por relatar isso, disse John. Batendo palmas no ombro de John, o rosto de Lucien suavizou um pouco. Estou mais preocupado com minha vida, John. Lembre-se de pedir a Lord Vane para não divulgar suas informações também. Você tem uma família para cuidar. Eles não sabem lutar também. Eu vou. Você é sempre tão cuidadoso, Lucien. João assentiu. Não havia nada mais importante do que sua família. Mas se houver algum prêmio, parte dele ainda é seu. João prometeu. Lucien sorriu. Obrigado, John. John ficou um pouco mais com Lucien. Desde que Lucien disse a Ian e Durago que o amigo de John estava em perigo, seria bastante suspeito se John voltasse para a mansão imediatamente. Depois que John saiu, Lucien decidiu esperar mais alguns minutos para ter certeza de que tudo estava indo como esperado. Um pouco depois, Lucien ficou aliviado quando viu uma fila de cavaleiros galopando pelo campo. Além de John, havia 6 escudeiros e um jovem pastor liderado por um cavaleiro ancião de aparência séria. Quando Lucien voltou para alto, sentiu alguma vibração sobre o solo dos esgotos. Os homens de Lord Vane já estavam lá. Para ser prudente, Lucien decidiu que não voltaria aos esgotos por um tempo. Recentemente, ele estava se concentrando em analisar magia. Algum tempo antes que o relógio marcasse 8h30, Lucien finalmente chegou ao seu local de trabalho, a Associação dos Músicos, a tempo de seu turno. Capítulo 36. Pierre. Helena estava esperando ansiosamente por Lucien no corredor. Chegar atrasado no primeiro dia de trabalho definitivamente não causaria uma boa primeira impressão no diretor, Sr. Outra recepcionista, Katy, sorriu para a colega e brincou. Helena, quem você está esperando? Sua querida? Vamos, Katia. Estou esperando um amigo meu. Hoje é seu primeiro dia de trabalho para a associação. Quando Helena estava falando, Lucien entrou no corredor. Graças a Deus, você está aqui, Lucien. Helena saiu do balcão e em direção a Lucien. Por que você parece tão cansado? Você está doente? Lucien sabia que ele devia estar horrível. A dor de cabeça causada por sua lesão na alma o estava torturando por todo o caminho. Depois de correr para cá, ele se sentiu bastante tonto. Bem, eu acho que sim, mas estou bem. Obrigado por perguntar, Helena. Lucien sorriu para Helena, que estava usando um longo vestido branco hoje. Acho que vamos conhecer o Sr. Agora, não é? Perguntou Luciene. Sim, nós somos. Helena começou a subir as escadas e foi seguida por Lucien. Não se preocupe. Domingo nunca é um dia ocupado, ou digamos, o trabalho não é ocupado em geral. O Sr. era um homem sério de meia idade, que sempre usava um terno decente. Depois de fazer algumas perguntas básicas, o Sr. apenas acenou com a cabeça e pediu a Helena que levasse Lucien diretamente para a biblioteca. A biblioteca ficava no segundo andar. Enquanto eles estavam indo em direção a ele, Helena estava tentando descrever o outro bibliotecário para Lucien. O nome dele é Pierre Sandor. Vocês dois trabalham no turno da manhã na biblioteca. Ele é um cara legal. Eu não acho que ele vai te dar um tempo difícil, então não se preocupe. Mas ele é um pouco Helena pausou por alguns segundos. Estranho. O cara chamado Pierre também deveria ter algumas conexões na associação, ou não teria chance de trabalhar como bibliotecário aqui se fosse apenas um ninguém. Lucien só queria fazer seu próprio trabalho e evitar problemas o máximo possível. A biblioteca de música era enorme e silenciosa, e milhares de preciosos livros de música, revistas e jornais foram coletados aqui. Havia apenas um jovem de cabelos pretos sentado atrás do balcão de madeira, lendo a tablatura com atenção. Aos olhos de Lucien, o cara parecia um grande fã de música. Pierre. Helena tentou chamar sua atenção. Este é o novo bibliotecário, Lucien. Finalmente, Pierre levantou a cabeça do livro. Seus olhos castanhos pareciam um pouco confusos. Bom dia, Helena. Que dia é hoje? Domingo? Prazer em conhecê-lo, Pierre. Sou Lucien Evans, o novo bibliotecário. Lucien se apresentou com um sorriso caloroso. Apenas percebendo que seu novo colega estava parado na frente dele, Pierre saiu do balcão e cumprimentou Lucien. Prazer em conhecê-lo, Lucien. Eu sou Pierre Sandor. Quando eles estavam apertando as mãos, Pierre deu um sorriso malicioso. Lucien, é melhor você se conter um pouco. Do que você está falando, Pierre? Helena estava confusa. Só conversa de caras, respondeu Pierre casualmente. Dando de ombros, Helena sussurrou para Lucien. Você vê, eu te disse.
E eu tenho que ir agora, Lucien. Faça bom uso dos livros aqui e trabalhe duro. Depois que Helena saiu, Pierre começou a mostrar o lugar a Lucien. Enquanto caminhava, conversou casualmente com Lucien. Às vezes falo de um jeito estranho. Se você não entende, não deixe que minhas palavras o perturbem. Então você me pedindo para me abster também foi uma conversa casual? Perguntou Luciene. Não, isso foi sério. Caras da nossa idade podem facilmente nos esgotar demais. Você sabe do que estou falando. Lucien não sabia o que dizer. Agora, aos olhos de Lucien, Pierre parecia um grande fã de música, e meio desagradável. Depois de apresentar as coisas básicas que Lucien tinha que fazer como bibliotecário aqui, Pierre se esticou um pouco e disse: somente os membros da associação podem ter acesso a esta biblioteca, por isso nunca está ocupado aqui. Apenas lembre-se de ser educado com os músicos. Você pode passar mais tempo aqui, e eu vou voltar e aproveitar o cravo bem temperado agora. Seus olhos estavam brilhando quando ele mencionou música. Claro, Lucien estava mais do que disposto a ficar sozinho. Com sua biblioteca de espíritos, Lucien estava sempre tentando guardar mais livros nela, como um esquilo coletando seus cones favoritos. Lucien rapidamente folheou um livro, e uma cópia do livro apareceu instantaneamente em sua biblioteca espiritual. Então Lucien virou-se diretamente para outro. E, o que você está fazendo aí? Pierre perguntou de uma forma confusa. Ele não tinha ido longe ainda. Estou fazendo uma verificação aleatória aqui para ver se há algum danificado. Então eu posso tomar nota deles e reportar à associação. Lucien imediatamente inventou uma desculpa. Você é tão cuidadoso quanto uma mulher, Lucien, comentou Pierre. Nas 4 horas seguintes, apenas 2 músicos visitaram a biblioteca. Lucien conseguiu assim recolher mais de uma centena dos livros ali. Seus braços estavam muito doloridos de folheá-los. Os livros cobriam muitos aspectos do mundo, não apenas a música. Lucien queria ter uma melhor compreensão do mundo o mais rápido possível. Lucien terminou seu trabalho por volta do 12:30. Ao sair da biblioteca, Pierre ainda estava imerso na música, com um pão na mão. Mais tarde, Lucien foi para a casa do Sr. Victor e continuou seu estudo. A vida foi bastante tranquila nos dias seguintes. Uma noite, João voltou. Quando ninguém estava por perto, ele começou a contar a Lucien o que aconteceu naquele dia. Capítulo 37. Escolhendo um instrumento musical. Joel ainda não estava em casa quando João e Lucien conversavam, e tia Alisa estava ocupada preparando o jantar. O filho mais novo, Ivan, ainda brincava nas ruas com os amigos. Você nunca pode imaginar o que encontramos lá embaixo, João disse seriamente. Havia um salão de demônios. O que? Lucien ficou mais do que surpreso. Eles construíram um corredor nos esgotos? Lord Ven já questionou os hereges? Balançando a cabeça, João suspirou com decepção. Não, Lucien, não encontramos ninguém lá. Todos eles já tinham ido embora quando chegamos. É impossível, João. Eu não contei a mais ninguém sobre isso, exceto você. Lucien começou a ficar preocupado. E se os seguidores do demônio de alguma forma descobrissem que foi ele quem os expôs e os denunciou? Lord Ven me disse que informações sobre nossas ações podem ter sido vazadas por um cavaleiro. Ainda não sabemos quem fez isso, mas se for verdade, o cavaleiro deve ser de um nível relativamente alto. Lucien pensou na possibilidade de que o poder herege tivesse se infiltrado na classe alta. No entanto, era surpreendente imaginar que o poder maligno havia corroído alguns dos nobres cavaleiros. E a gangue de Aaron? Perguntou Luciene. Os líderes escaparam, incluindo Rosan Aaron. O resto dos gangsters não sabe nada sobre a heresia. Eles não podem mentir diante do poder divino da Inquisição. As sobrancelhas de João franziram. Mesmo que eles não saibam nada, todos eles serão condenados à morte pelos juízes. Enfrentando a heresia, a igreja nunca mostrou misericórdia. E Lucien acreditava que a maneira como a igreja tratava os feiticeiros não seria melhor do que isso. Um dos livros da biblioteca que Lucien leu recentemente chamava-se Unting Sorcerer, que foi escrito no ano 392 do calendário santo, ou digamos, 423 anos atrás. Era uma instrução para caçadores de feiticeiros e vigias noturnos, dizendo-lhes como identificar os feiticeiros, como rastreá-los e até como torturá-los. Lucien lembrou-se de alguns parágrafos, que lhe pareciam ridículos e cruéis. Se um suspeito vive de forma antissocial ou excêntrica, a chance de ele ser feiticeiro ou feiticeira é alta. No entanto, mesmo que um suspeito seja sempre sociável e apaixonado, a possibilidade ainda não pode ser descartada, porque ele ou ela pode estar apenas fingindo. Se a pessoa que você suspeita entrar em pânico quando souber quem você é, a pessoa é um feiticeiro.
Mas se a pessoa não o fizer, não baixe a guarda, porque todos os feiticeiros são mentirosos experientes. Se seus feitiços divinos não podem ajudá-lo a garantir a identidade do suspeito, infligir punição sagrada ao suspeito pode ser útil. Se a pessoa revira os olhos ao enfrentar a punição, isso significa que ela está tentando se comunicar com demônios para procurar potência. Se os olhos da pessoa brilharem sem medo, isso significa que ela tem a proteção do poder do diabo e, portanto, você deve torturar a pessoa de maneira mais severa. Se a pessoa morre, é porque os demônios tiraram sua vida para manter seus segredos em segurança. Se você tentou todos eles, mas ainda não pode ter certeza, deixe o suspeito para nosso Deus Todo-Poderoso. Queime o suspeito. Um feiticeiro seria reduzido a cinzas, enquanto Deus protegeria a pessoa sã e salva no fogo se ela fosse inocente. Lucien estava grato por ainda estar vivo. Se Lucien tivesse vivido 400 anos atrás, quando o livro foi escrito, ele teria morrido queimado milhares de vezes. A igreja dominava todo o continente há tantos anos. Assim, eles estavam agora prestando mais atenção à heresia no norte, em vez de sair caçando feiticeiros e feiticeiras dispersos. Então você encontrou alguma coisa no salão do demônio? Lucien perguntou com curiosidade. As más lembranças fizeram as sobrancelhas de John franzirem ainda mais. Nós, cavaleiros escudeiros, não entramos lá. Cavaleiros e pastores liderados por Lord Vane, Lord Verdi e o Cardeal de Salvatore revistaram o salão. Lord Vane nunca me disse o que viu lá, mas eu vi seu rosto quando ele saiu. Ele parecia muito sério. Eu estava aguardando do lado de fora do portão. Os olhos de John olharam para o chão e Lucien podia dizer que a memória ruim ainda o perturbava. Quando eles abriram o portão, eu vi que o chão estava coberto de sangue. E eu vi corações pulsantes vivos no chão. Disseram que eram corações extraídos do peito das pessoas quando estavam vivas. Lucien, eu ouvi muitas histórias, poemas e rumores dizendo o quão horrível e cruel é a heresia, mas hoje eu finalmente percebi o quão odioso e desumano pode ser. John levantou a cabeça e olhou para Lucien, falando com grande determinação. Eu os odeio, os hereges. Nunca consigo esquecer o que vi lá. Eu quero ficar mais forte e eliminar os demônios completamente. Olhando para seu rosto sério, Lucien sorriu. Esta é a justiça que você está procurando, não é, John? John assentiu, mas então balançou a cabeça. Eu ainda não sei claramente que tipo de justiça estou procurando, Lucien. Tudo o que sei é que não só quero proteger minhas famílias e amigos, mas também quero proteger mais pessoas e lutar contra os poderes das trevas. Eu sei que há uma classe entre os cavaleiros chamada Caçador de Demônios. Eles andam nas trevas e estão dispostos a morrer lutando contra o poder do diabo. Esse é o seu sonho agora? Perguntou Luciene. Eu não sei, Lucien. Ainda não consigo despertar meu poder de bênção. Nem todo mundo pode se tornar um verdadeiro cavaleiro, sem mencionar se tornar um caçador de demônios. John respondeu, um pouco deprimido. Vamos. Claro que você pode. Lucien deu uma cotovelada amigável em John. Olha com quem estou falando. O escudeiro cavaleiro mais promissor apreciado por Lord Vane. Sentindo o encorajamento de seu melhor amigo, John sorriu para Lucien. Falando sobre Lord Vane, Lucien perguntou. Ele mencionou alguma coisa sobre sua recompensa? Sim, claro. O rosto de John foi iluminado por este tópico. Lord Vane prometeu me dar uma boa espada de cavaleiro feita de aço fino. Comparado com o que estou usando agora, este seria muito mais nítido e até teria alguns efeitos mágicos nele. Falando sobre a nova espada, John até riu um pouco com doce expectativa. Lucien e John interromperam a conversa quando Joel voltou. No final, John lembrou a Lucien. Lord Vane me disse que a segurança será reforçada e haverá muito mais investigações secretas em Alto recentemente. Você foi questionado antes por causa da bruxa, então tenha cuidado recentemente. Você é aluna do SR. Victor agora, e você nunca sabe se há alguém que te incrimine por isso por ciúmes. Obrigado, João. Serei cuidadoso, disse Lucien agradecido. Ele sabia que, como um escudeiro, John não tinha permissão para vazar esse tipo de informação para outra pessoa. Lucien sabia que tinha que ser muito cuidadoso recentemente e parar de praticar a maioria dos feitiços que poderiam causar uma bagunça. No entanto, Lucien também acreditava que após essa busca maciça, quando os cavaleiros e os nobres começassem a diminuir sua vigilância, seria ainda mais seguro do que antes. Mais uma manhã de domingo, e Lucien estava tentando organizar tudo em seu dia de folga. Embora ele não estivesse praticando muito lançamento durante os últimos 2 dias, seu trabalho de análise dos outros vários feitiços mágicos continuou muito bem. Seu poder espiritual foi completamente recuperado e ficou ainda mais forte do que nunca com sua meditação.
Por enquanto, Lucien poderia lançar até 6 feitiços da escola elementar sucessivamente. Em seu tempo livre, Lucien também trabalhou duro em seus estudos de música. Ele passou muito tempo lendo livros diferentes em sua biblioteca de espíritos, mas não apenas livros de música. A partir de uma variedade de livros, Lucien começou a aprender mais sobre o continente, os países que acreditam no Deus da Verdade no sul e os países heréticos no norte, bem como as criaturas malignas que vivem na Cordilheira das Trevas. O tecido cerebral do zumbi aquático mutante poderia ser preservado por até 3 anos exercendo a magia uma vez por dia, o que permitiu que Lucien tivesse tempo suficiente para coletar o resto dos assuntos mágicos. Seu progresso me impressionou novamente, Lucien. Depois de testar o conhecimento básico de música de Lucien aprendido em várias aulas, o Sr. Victor elogiou. Então podemos avançar para a prática real e aprender como integrar o que você aprendeu nos livros a ela. Quando Lucien ajudou a melhorar o cravo, Victor pensou que Lucien poderia ter uma inspiração ali. Mas agora Victor sentia que Lucien pelo menos tinha algum talento na música. Lucien, que instrumento musical você quer aprender? Perguntou Victor gentilmente. Sou relativamente bom em violino, cravo, órgão de tubos e flauta. Mas se você quiser aprender mais alguma coisa, eu também devo ser capaz de ajudar. Lucien nunca pensou muito nisso. Ele estava um pouco hesitante. Lucien era fã de piano antigamente, mas nunca teve a chance de aprender a tocá-lo. Mas pensando bem, um dia Lucien partiria para encontrar a sede do Congresso Continental de Magia e, claro, ele não poderia carregar um piano com ele durante todo o caminho. Provavelmente ele deveria escolher algo relativamente portátil, como um violino. Lot, Felicia e Heródoto estavam curiosos para ver qual Lucien escolheria, mas Lucien ainda hesitava. Está tudo bem, Lucien. Victor sorriu. Se você tiver alguma preocupação, apenas me diga. Talvez eu possa te ajudar. Então Lucien perguntou cordialmente. Sr. Victor, posso escolher o cravo e o violino aprimorados? O resto dos 3 alunos estavam um pouco chateados. Eles sentiram que Lucien estava sendo muito ganancioso porque ele podia aprender de graça. Sem problemas, respondeu Victor, mas você tem que se concentrar em uma coisa de cada vez. Que tal começarmos aprendendo cravo? E provavelmente posso ter algumas novas ideias enquanto estou ensinando. Claro, obrigado, Sr. Victor. Lucien ficou agradecido. Capítulo 38. Capítulo 38. Dedilhado de piano moderno. Levantando-se do sofá, Victor bateu palmas deliciosamente. Tudo bem. O Sr. Rini e o Sr. Chavel terminaram o aperfeiçoamento do cravo há alguns dias. Vamos experimentar o novo cravo hoje. Todos vocês podem vir. Eu até sinto que não deveria mais chamá-lo de cravo, já que seu tom, seu alcance e seu volume são completamente diferentes agora. Para mim, é uma revolução nos instrumentos de cordas. Vendo a alegria em seu rosto, Lucien percebeu que o Sr. Victor estava muito satisfeito com a melhora. Senhor Victor, como o iniciador do aprimoramento do cravo, você pode dar um nome oficial à nova invenção. Quando estavam subindo as escadas, Lot conversou com seu professor de maneira lisonjeira. Sim, Rini, Chavel e eu conversamos sobre o nome antes. No entanto, nenhum de nós conseguiu encontrar um nome adequado para isso. Victor olhou para Lucien com um leve sorriso no rosto. Lucien, qual é a sua ideia? Minha ideia? Lucien ficou um pouco surpreso. Claro, você não fez uma pequena contribuição para isso. Gostaríamos de ouvir sua sugestão, disse Victor. Bem, Rini apreciava sua sofisticação mecânica, então ele quis chamá-lo de cravo mecânico. Quero dizer, Sr. Rini é um talento na música, mas definitivamente não é bom em nomear um novo instrumento musical. Cravo mecânico não soa bem para mim. Qual é a sua ideia então, senhor? Perguntou Luciene. Eu prefiro ter um novo nome. Este novo instrumento musical combina as características do cravo e do clavicórdio e possui uma gama de tons muito mais ampla em comparação com seus antecessores. Então eu sugiro que o nome seja superacorde. Incluindo Lucien, nenhum dos alunos presentes sabia o que dizer em relação a esse nome. Bem, e o nome pianoforte? Lucien disse com incerteza. Piano? É um nome bem novo, mas soa um pouco estranho. Victor esfregou o queixo com a mão em pensamentos. Os sons produzidos pelo novo instrumento eram uma extensão do que o cravo podia fazer. Lucien estava tentando fazer o nome estranho fazer sentido. Lucien sabia, em seu mundo, que o primeiro piano feito pelo cravista italiano Cristofori foi chamado pela primeira vez de pianoforte. Em italiano, pianoforte significava suave e alto. Lucien queria manter o nome, porque seria doce se ele pudesse tocar um instrumento neste mundo que fosse quase o mesmo que um piano na terra. Pianoforte. Pianoforte.
Victor achou o nome bem interessante. Que tal apenas piano? Lucien ficou muito surpreso que Victor apreciasse o nome. Eu gosto do nome, piano. Felicia concordou, o que estava ainda mais além da expectativa de Lucien. Era a primeira vez que Felicia elogiava qualquer uma das ideias de Lucien. Um leve rubor apareceu em seu lindo rosto. Eu não sei porque, de alguma forma eu sinto que é o nome correto. Sr. Victor assentiu com um pouco de confusão. Sim, eu sinto o mesmo, Felicia. Piano. Parece que deveria ser chamado de piano. Estranho. Sim, é assim que me sinto também. Lucien estava um pouco nervoso. Ele não entendia por que tanto o Sr. Victor quanto a Felicia tinham um sentimento especial pelo nome. Apressadamente, ele mudou de assunto. Eu posso ouvir alguém tocando música na sala de prática no andar de cima. Sim, o Sr. Rini está aqui hoje. Eu não mencionei isso? Victor respondeu com alegria. O rosto de Felicia estava vermelho como um tomate maduro. Rini estava sentado em frente ao piano, seu cabelo prateado e seu gesto encantador. Sem mover os ombros e os braços, seus dedos dançavam nos teclados do piano e uma bela música fluía do instrumento musical. Eles se entregaram às alegrias da música. Ninguém fez um som até que Rini terminou de tocar. Todos os alunos e o Sr. Victor começaram a aplaudir pelo incrível desempenho. Senhor Reno, como um excelente violinista, é incrível que sua habilidade em tocar clavicórdio também seja ótima. Os olhos de Felicia estavam brilhando, seu desempenho foi tão bom quanto o das Sylvia. De pé do banco, Rini curvou-se para eles elegantemente com a mão direita no peito. Ele estava tentando tocar a mesma música no clavicórdio e no piano para ver a diferença. Ele se virou para Felicia e sorriu. Estou lisonjeado, Felicia. Mas eu nunca posso competir com as Sylvia. Afinal, foi ela quem escreveu essa música. As Sylvia era a melhor tocadora de clavicórdio em alto. Como o clavicórdio era ideal para tocar em um espaço relativamente pequeno, como uma sala de estar ou até mesmo um quarto, Sr. Sylvia era frequentemente convidado pelas nobres para tocar em seus lugares. Dizia-se que as Sylvia era amiga íntima da princesa Natasha e, portanto, gozava de grande reputação na associação. Quando Rini tocava, Lucien prestava mais atenção no movimento dos dedos. Ao mesmo tempo, ele procurou em sua biblioteca de espíritos e encontrou alguns livros úteis para consultar. De acordo com esses livros, a modificação de um instrumento musical era a principal causa das mudanças nos dedilhados, assim como o estilo holístico. O piano ao lado deles tinha 88 teclas e pedais diferentes, o que já era muito próximo de um piano moderno na Terra. Assim, Lucien acreditava que o dedilhado do piano moderno deveria ser a melhor maneira de tocá-lo. Na Terra, as pessoas costumavam tocar clavicórdio com 3 dedos de cada mão. Então o famoso pianista Bach começou a usar seus polegares e dedinhos. Quando o piano ganhou popularidade, Chopin fez uma segunda revolução nos dedilhados, tocando também as teclas pretas com o polegar e o dedo mínimo. Quando Lucien estava revisando mentalmente os livros básicos de dedilhados modernos, Victor contou a Rini sobre o novo nome do instrumento. Acontece que Rini também adorou o nome. Venha aqui, Lucien. Sente-se em frente ao piano. Eu vou te mostrar os dedilhados básicos. Victor disse a ele. Lucien trotou em direção ao Sr. Victor com um pouco de excitação. No entanto, assim que se sentou no banco, Lucien sentiu que algo não estava certo. Ficou um pouco curto para o piano. Senhor Victor, posso ter um banco mais alto? Perguntou Luciene. Por quê? Você não é muito mais baixo que o Sr. Rini. A altura deve ser boa. Victor ficou um pouco surpreso. Estendendo os braços, Lucien tentou mostrar ao Sr. Victor. Mas se eu sentar em um banco dessa altura, só posso usar meus dedos e pulsos. Se eu quiser usar meu braço inferior e superior, assim como meu ombro, preciso de um banco mais alto. Caso contrário, seria muito estranho. Isso é porque você não deveria usar seus braços e ombros. Isso é muito rude. Victor estava bem sério. Esqueça o que você viu nos pubs. Você viu como o Sr. Rini jogou, não viu? Ele já usou seus braços e ombros? A reação de Victor estava dentro da expectativa de Lucien. O dedilhado de piano moderno era bastante difícil de ser aceito por muitos pianistas famosos na época. Aos seus olhos, pianistas usando dedilhados modernos como Franz Liszt eram rudes. A maneira de balançar os braços e os ombros em sua mente parecia muito bárbara e era como quebrar o piano. Sim, Luciene. Aqueles jogadores nos pubs não são bem educados. Eu sei, você provavelmente cresceu nesse ambiente, mas agora você está aqui. É hora de você ver o que é música nobre agora. Aproveitando a chance, Heródoto zombou das palavras de Lucien. Senhor Victor, o piano é um novo instrumento musical. Lucien explicou calmamente.
Sinto que como um músico toca o instrumento deve depender das características dele. Como uma extensão do cravo, o piano é superior em volume e alcance. Com a força do braço e do ombro, sinto que suas características poderiam ser apresentadas de uma maneira melhor. Rini deu um passo à frente e sorriu para Victor. Eu concordo com Lucien. Lembre-se da discussão sobre dedilhados vários anos atrás? Provavelmente podemos fazer uma diferença real novamente com isso. Victor pensou um pouco e finalmente disse: tudo bem, talvez possamos tentar. Mas Lucien, se depois for considerado errado, você levaria muito tempo para esquecer os movimentos errados e começar de novo. Você tem certeza de que quer fazer isso? Lucien acenou para o SR. Victor com um olhar determinado. Aos olhos dos outros alunos, Lucien não passava de um garoto arrogante tentando impressionar o SR. Victor e o SR. Rini dessa maneira estúpida. Capítulo 39. A Coruja Tawny. O SR. Victor passou uma nota para Lucien, que foi escrita por ele mesmo para iniciantes em cravo. A música não exigia nenhuma habilidade especializada e, portanto, quando tocada em um cravo, era bastante simples. No entanto, após a melhoria, o tom do piano definitivamente adicionaria algum esplendor a ele. Com sua prática diligente de meditação, Lucien tinha uma memória ainda melhor agora. Ele só levou um tempo para percorrer a música várias vezes. Antes dele, o SR. Victor só via alunos nobres, como Lot e Felicia, sendo capazes de fazer isso, pois cresceram sob o cultivo da música desde que nasceram. Tudo bem, Lucien. Eu sei que você ainda sente que não está preparado, mas é hora de você começar a jogar. Não fique nervoso e apenas preste atenção nas teclas que você deve pressionar. Vá com calma. O SR. Victor estava ansioso pela primeira peça de Lucien. Colocando as mãos no teclado em um arco definido, Lucien pressionou a primeira tecla. Não foi difícil para ele se lembrar da música, mas, como esperado, tocá-la foi uma história completamente diferente. Lucien sentiu que seus dedos eram muito desajeitados para alcançar as teclas certas a tempo. Lento como era, Lucien tentou ao máximo se concentrar nas chaves para ter certeza de que eram as corretas. Em vez de uma música, sua primeira vez soou mais como um monte de notas separadas saindo do piano lentamente uma a uma, ou como um moribundo exalando com grande esforço. No entanto, ninguém nunca riu dele, incluindo os 3 nobres alunos. Assistir Lucien jogar os lembrou de sua própria luta passada, que foi ainda mais terrível. Era uma melodia curta, que deveria durar cerca de 1 minuto, mas Lucien levou mais de 3 minutos para terminar de tocá-la. Depois que ele apertou a última tecla, sua testa estava escorrendo suor. Lucien sentiu que mesmo lutar com um zumbi aquático nos canos não poderia ser mais exaustivo. SR Victor foi a primeira pessoa que começou a aplaudir Lucien, seguido por Rini e os outros alunos. Você fez um bom trabalho, Lucien. Victor o confortou, sorrindo. Eu sei como uma pessoa se sentiria desajeitada quando começasse a jogar. Mas você é o único aluno que eu vi que conseguiu pressionar todas as teclas corretamente. É impressionante. Rini assentiu. Sim, você é muito inteligente, Lucien. Tenho certeza que você vai melhorar rapidamente com mais prática. Mas a coordenação das mãos com certeza não foi o seu ponto forte, e mais tarde você também precisará usar os pés para os pedais. Vai ser bem desafiador para você. Concordo, disse o SR. Victor, mas ser mais coordenado é apenas uma questão de tempo. Se você estiver disposto a trabalhar duro, será um músico qualificado dentro de 10 anos. 10 anos? Parecia que mesmo com a direção de um mestre músico, ainda levaria muito tempo para uma pessoa conseguir algo na música. No entanto, Lucien ainda esperava que, tornando-se um músico qualificado o mais rápido possível, suas despesas de vida, bem como o custo de seus experimentos mágicos, pudessem ser totalmente cobertos. Existe alguma maneira de se tornar um músico qualificado mais rápido? Perguntou Luciene. Sim, claro, se você for um gênio. Felicia interveio. Mas você não é, Lucien. Trabalhar duro é a única maneira de se tornar um músico qualificado e, claro, leva tempo. Não deixe o SR. Victor perder a cabeça por ter um aluno que não sabia nem tocar piano decentemente. Aos olhos de Felicia, a pergunta de Luciena mostrava plenamente sua superficialidade. Rini respondeu de uma forma mais suave. Eu entendo a ansiedade dos jovens, mas como Felicia disse, minha pequena conquista atual em tocar violino me levou muito tempo, e é o mesmo com outros instrumentos. Então ele pausou um pouco. Bem, na verdade, a prática difícil não é a única maneira de se tornar um músico qualificado. Se você pudesse despertar a bênção em seu sangue, sua capacidade de controlar seu corpo seria aumentada em grande medida.
Com seu pequeno cérebro inteligente, você provavelmente poderia se tornar um músico de piano em algumas semanas. Mas quanto tempo você levaria para despertar a bênção? Rini encolheu os ombros. Talvez 10 anos, talvez 20 anos, ou para sempre. O que você acha? Tornar-se um gênio parece mais prático, Lucien. Lot riu. Victor virou-se para Lucien. Se você quer apenas dominar uma melodia relativamente difícil, uma prática intensiva em um curto período de tempo pode ser útil, mas isso nunca pode ajudá-lo a se tornar um músico realmente bom. Não se apresse, mas sempre trabalhe duro, Lucien. Victor deu um tapinha nos ombros de Lucien para encorajá-lo. Lucien olhou para o SR. Victor assentiu. Após a aula, Lucien começou a trabalhar em seu orçamento mensal. Ele precisava dar à tia Alisa 3 nars todos os meses para as refeições, porque agora ele estava comendo com a família com mais frequência. Além disso, mais dinheiro seria gasto na construção de um laboratório mágico secreto no futuro, quando a Alto se acalmasse e ficasse mais seguro. Além do dinheiro, Lucien ainda tinha muitas preocupações. Comprar muitos objetos de vidro para experimentos mágicos poderia ser muito suspeito para a igreja, e Lucien atualmente não tinha ideia do que fazer com eles. Ele também precisava de algumas vestes pretas, para que pudesse costurar algumas fileiras de pequenos bolsos dentro para carregar mais reagentes mágicos diferentes no futuro. Enterrando a cabeça nos braços, Lucien pensou consigo mesmo. Talvez eu me torne um alfaiate costurando roupas para as pessoas em vez de um feiticeiro. A ideia o divertiu um pouco. Vários dias depois, à noite, Lucien estava revisando a última magia que analisara, a oscilação de Oman, embora fosse muito arriscado para ele praticar o feitiço naquele momento. Além disso, alterando a frequência de vibração de seu poder espiritual, agora Lucien podia deixar uma marca mágica imperceptível em um alvo, o que o deixava muito feliz. Quanto à música, como comentou Rini, depois de uma certa fase, sua boa memória já não podia ajudar muito. Sua má coordenação se tornou seu maior problema, então Lucien ainda estava praticando o mesmo estudo. De repente, Lucien ouviu que alguém ou algo estava se aproximando rapidamente de seu barraco. Lucien escondeu todas as suas coisas debaixo da cama com pressa e ficou lá em uma postura defensiva. Toc toc toc. A janela se abriu sozinha. Lucien sentiu uma onda familiar de poder mágico entrando. Ele estava muito nervoso, mas também um pouco animado. Era outro aprendiz de feiticeiro, ou mesmo um feiticeiro de verdade? Uma coruja fulva voou pela janela e pousou na mesa. De alguma forma, Lucien sentiu que tinha um rosto arrogante. E a coruja começou a falar com voz áspera. Você deveria abrir a janela para mim, garotinho. Lucien não estava realmente com medo. Nas notas, a bruxa mencionou alguns animais que podiam falar. Alguns deles eram feiticeiros ou feiticeiras transformados em diferentes tipos de animais, enquanto alguns deles eram animais de estimação convocados. No entanto, Lucien ainda não tinha certeza de qual era a coruja. Passeando sobre a mesa, a coruja arrogante olhou para Lucien de cima a baixo. Então começou a falar novamente. Não tenha medo, garoto. Contanto que você responda minhas perguntas honestamente, Lord Doro não vai machucá-lo. Lucien acenou com a cabeça, sentindo-se um pouco confuso. Quem era Lord Doro? A coruja deu um passo à frente e olhou para os olhos de Lucien. Ouça minha pergunta. Depois que o aprendiz morreu, algum feiticeiro ou feiticeira veio aqui e perguntou sobre ela. Capítulo 40. Rastreamento. Contanto que todos os reagentes necessários estivessem prontos, um aprendiz poderia começar a invocar seu próprio animal de estimação. Com diferentes reagentes, havia também diferentes animais convocados. Alguns podem ser animais comuns como corujas, gatos ou corvos, enquanto alguns podem ser criaturas mágicas muito poderosas como um dragão das fadas. Uma vez que eles fossem convocados, conexões misteriosas seriam construídas entre os proprietários e eles. Assim, um proprietário pode ganhar algumas habilidades especiais com base nas características de seu animal de estimação convocado e vice-versa. Contanto que o animal de estimação fosse forte o suficiente para lidar com magia, ele também poderia usar alguns dos feitiços básicos de seu dono. Por exemplo, se alguém pudesse invocar um gato como seu companheiro, o invocador normalmente teria uma boa visão noturna e também haveria uma melhora significativa na agilidade da pessoa. Enquanto isso, o gato poderia ajudar seu dono a lançar alguns dos feitiços de aprendiz como escuridão e preservação de órgãos, até mesmo alguns feitiços necromânticos básicos. No entanto, quantos feitiços um animal de estimação poderia dominar e quantas vezes ele poderia lançar os feitiços dependia do nível de seu dono. Ou seja, o poder consumido por um feitiço não viria do animal de estimação, mas sim de seu dono.
Se o poder espiritual restante do dono não fosse suficiente, o animal de estimação não seria capaz de usar magia. Um animal de estimação convocado também pode ficar mais forte para níveis mais altos, mas as habilidades especiais que seu dono ganhou não seriam melhoradas ao longo do processo. Se o animal morresse ou de alguma forma a conexão fosse quebrada, o dono perderia as habilidades especiais derivadas do animal e até mesmo seria ferido. Lucien nunca havia prestado muita atenção em feitiços de invocação antes, porque ter um animal de estimação mágico na cidade sob o nariz da igreja poderia facilmente lhe trazer grandes problemas. Alguns segundos depois, Lucien respondeu lentamente à pergunta da coruja. Não vi nenhum outro feiticeiro ou feiticeira. A coruja bateu as asas com satisfação. Muito bem, você realmente não está mentindo. Lord Doro está observando você há algum tempo, e ninguém veio ou perguntou sobre ela. Passarinho sorrateiro. Lucien quase revirou os olhos. Então, a segunda pergunta. O que aconteceu na câmara secreta da bruxa e o que você encontrou lá? Os grandes olhos redondos da coruja piscaram. Bem, eu fui lá com alguns guardas. Lucien contou à coruja exatamente o que havia acontecido na câmara, exceto, é claro, a parte sobre os livros de magia sendo copiados para sua biblioteca de espíritos. Ninguém acreditaria que havia uma biblioteca inteira em sua alma de qualquer maneira. Que tragédia para o guarda! Ele perdeu o braço. A coruja suspirou. Bom menino, o trabalho de Lord Doro está feito agora. Boa noite, garotinho. Então voou diretamente para a janela aberta e gradualmente desapareceu na escuridão. Então Lucien finalmente percebeu que Doro era o nome da coruja. Sem dúvida, a coruja tinha um mestre e Lucien queria descobrir quem era a pessoa. Então, quando Lucien estava falando, ele deixou uma marca quase indetectável em Doro, a coruja, com seu poder espiritual. Quando teve certeza de que a coruja havia voado para longe de seu lugar, Lucien rapidamente vestiu seu manto preto e saiu correndo pela porta. Estava muito escuro lá fora à meia-noite e as ruas estavam silenciosas. Lucien espalhou seu poder e logo detectou a coruja. A coruja não voou muito rápido. Lucien estava um pouco hesitante se deveria seguir o pássaro ou não. Doro não parecia um animal de estimação muito forte, então Lucien estava supondo que seu dono provavelmente também era um aprendiz. Mas e se houvesse outros feiticeiros no local? Alguns segundos depois, Lucien decidiu arriscar. Afinal, mais cedo ou mais tarde, ele precisava encontrar outros aprendizes ou feiticeiros e se juntar a eles. Uma oportunidade tão boa como a que estava na frente dele definitivamente valia o risco. Além disso, se Lucien se encontrasse em uma situação perigosa, ele ainda tinha um anel mágico de nível 2 para ajudá-lo, o se revenger. Lucien seguiu o alvo e correu pelas ruas. Ao mesmo tempo, mantinha alguma distância entre ele e Doro para ter certeza de que não seria notado. Cerca de 10 minutos depois, Lucien viu a coruja voando para uma janela no segundo andar de um prédio coberto pela escuridão. Cuidadosamente, ele se aproximou e ficou um pouco surpreso quando descobriu que na verdade era a coroa de cobre. Lucien colocou seu se revenger no dedo e, em seguida, caminhou cuidadosamente em direção à porta dos fundos do pub. Com alguns feitiços fáceis de aprendiz, ele entrou furtivamente na taverna e subiu as escadas. Por sorte, não havia ninguém no corredor neste momento. Ouvindo atentamente com a ajuda de seu poder espiritual, Lucien pôde ouvir um homem falando em voz baixa dentro de um dos quartos. Ouvindo o relato de sua coruja, Smiley estava sentado em uma cadeira de balanço com uma taça de vinho na mão. Então ele fechou os olhos e se recostou na cadeira. Bem, parece que o cara não conhece a bruxa também. Oh não, eu não tenho ideia agora, não mesmo. Como posso encontrar o homem do Congresso Continental? Sorria, enquanto continuarmos coletando informações. Doro tentava consolá-lo. Enquanto ele estava se sentindo deprimido, houve uma batida na porta da frente. Doro pulou para a cama imediatamente e se enterrou debaixo do cobertor, enquanto Smiley saltou da cadeira de balanço e perguntou nervosamente. Quem é? Estou procurando por Doro, a coruja, e você, Sr. Sorriso. Um homem respondeu com calma. Sua voz soou dura e fria. O que? Doro gritou e seus grandes olhos redondos se arregalaram ainda mais. O feitiço de Smiley estava pronto, mas ele não ousaria lançar o ataque precipitadamente em um estranho sobre o qual nada sabia. Eu perguntei, quem é você? Sorriso repetido. Eu sou um feiticeiro, e conheço a bruxa. Assim como você, também estou procurando o homem do Congresso. A voz áspera parou um pouco e continuou. Mais cedo, ouvi sua coruja perguntando a um menino sobre a bruxa, então segui seu animal de estimação e vim aqui. O que? Foi um erro de Lord Doro? Que tragédia! Gritou a coruja. O sorriso relaxou um pouco.
Pelo menos ele sabia que não era a igreja, ou teriam arrombado a porta imediatamente, sem nenhuma explicação. Se você é um feiticeiro, não precisa que eu abra a porta para você. Smiley não baixou a guarda, no entanto. Se o homem abrisse a porta sozinho, poderia ter mais alguns segundos para lançar melhor as medidas defensivas. Além disso, ele podia dizer pelo feitiço se o cara era realmente um feiticeiro, ou um pastor disfarçado. Os dois poderes eram diferentes. Então, a porta se abriu. Um poder gelado e ameaçador entrou no local antes que o feiticeiro entrasse. Sorriso deu um passo para trás. Ele sabia que estava definitivamente dominado. Nenhum de seus feitiços de aprendiz seria útil ao enfrentar o poder do outro feiticeiro. Então ele viu um homem misterioso vestindo uma túnica preta, cujo rosto estava escondido na sombra de um capuz. Lucien, por outro lado, viu o rosto do aprendiz bem o suficiente e percebeu que ele realmente conheceu Smiley antes. Quando Lucien visitou a Copper Coronet pela primeira vez, Smiley era o homem de nariz adunco sentado ao lado do balcão do pub.